O vídeo de hoje é diferente dos habituais, porque o tema que eu vou falar aqui foi um tema muito pedido quando eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E de tanto ser pedido, eu resolvi falar um pouquinho aqui sobre isso. Hoje a gente vai conversar sobre alguns passos que eu dei na graduação e após formada, que me ajudaram muito no início da minha prática clínica. Então, se você é psicólogo, estudante de psicologia, tem interesse nessa área, ou até mesmo se você é de uma vertente completamente diferente, mas quer saber quais passos foram esses para te ajudar no início da tua jornada, já fica aqui que hoje a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, se você não me conhece, eu me chamo Ayane Silva, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e nesse espaço eu falo sobre saúde mental, psicologia, comportamento humano, vida adulta e afins. Então, se você gosta desses temas, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e antecipadamente já dá aquela curtida nesse vídeo que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida e na sua trajetória profissional. Vamos lá então começar? Quando a gente começa ali na graduação, a gente começa muito novo. Essa é a verdade. A gente acaba geralmente de sair ali do ensino médio e de repente vai para um novo mundo, escolher ali a nova profissão que você vai seguir, a nova área que você vai estudar, e a gente vai fazendo tudo isso sem muita orientação. Não existe um script de como você tem que estar numa graduação ou do que você tem que fazer para ter bons resultados. E isso acaba sendo até um pouco frustrante quando se trata de faculdade, porque a gente não tem uma orientação muito clara sobre a nossa prática profissional. Meio que a gente cai ali, vai estudando, fazendo prova, fazendo trabalho e de repente passaram-se os anos, 5, 6, 4, a depender do curso que você escolher, e você simplesmente está formado, jogado no mercado de trabalho, tendo que se virar nos 30 para começar do zero. E foi exatamente assim que eu percebi que era o início da jornada profissional da psicologia. E antecipadamente eu já comecei a ter alguns movimentos ali na graduação que me ajudaram muito e que fizeram com que eu saísse depois de formada para iniciar minha jornada profissional com muito mais leveza, com muito mais calma. Então foi depois de trilhar alguns caminhos ali de pedras, passar por algumas dificuldades e aprender muitas vezes na marra, que eu resolvi também gravar esse vídeo para te ajudar, para que você não precise cruzar esse caminho de pedras, para que você não precise aprender na marra e para que você possa também ter tanto resultado no início da sua jornada quanto eu tive. Então já pega a caneta, já pega o papel para você anotar a sequência direitinho, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Falando de graduação, o primeiro passo que eu dei, que eu tenho certeza que fez toda a diferença na minha prática clínica, foi eu comecei a construir uma jornada, um diploma acadêmico que faria muito sentido com a minha prática profissional. O que isso quer dizer? Desde mais ou menos o terceiro semestre, eu acredito, na graduação, que eu entendi que eu gostaria de trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental. Dentro da psicologia tem uma série de abordagens, como a psicanálise, a gestalt, humanística e várias outras, e cada vertente dessa tem uma forma, uma dinâmica diferente de encarar a problemática do paciente, que é trazida ali durante o processo terapêutico. E o psicólogo, ele vai escolher a abordagem ao qual ele vai trabalhar. Alguns fazem isso na graduação, outros fazem isso depois de formado. No meu caso, especificamente, foi assistindo ali algumas aulas que eu já concluí que a minha grande paixão, o meu grande interesse seria terapia cognitivo-comportamental. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão, toda a minha jornada dentro da faculdade foi direcionada para esse fim. Então, eu me envolvia em projetos que eram relacionados com a terapia cognitivo-comportamental e com o atendimento clínico, porque também dentro da faculdade você pode escolher se você vai para a parte clínica, se você vai para o social, se você vai para o jurídico, se você vai para psicologia empresarial, então também tem diversas áreas que você pode atuar, que inclusive a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso no outro vídeo, mas desde lá eu já defini que eu trabalharia com a terapia cognitivo-comportamental e que eu iria trabalhar também com atendimento clínico. Então, a partir disso, eu comecei a me envolver em projetos, eu comecei a aprofundar meus estudos nessa abordagem, nessa área específica, e todo o meu caminho durante a graduação foi construído para isso. Algumas pessoas sofrem muito nesse processo porque não conseguem tomar uma decisão, não conseguem decidir qual abordagem vai seguir, não conseguem encontrar uma identificação. Então, nesse momento, muitos perguntam: Ayane, é obrigatório decidir isso cedo? Ayane, é necessário realmente ter certeza da abordagem que eu vou atuar logo na minha graduação? Não, não é obrigatório, até porque durante todo o curso de psicologia você vai se aprofundando um pouco mais em cada uma dessas abordagens. Então, como eu falei, algumas pessoas deixam para decidir depois, porém, decidindo antes, você tem aí essa vantagem de construir o seu currículo acadêmico direcionado para esse fim e de ainda na graduação aprofundar seus estudos sobre essa área também. Isso entra no segundo ponto que fez total diferença na minha construção profissional
pós-formada, que foi: eu não esperei somente pela faculdade para construir conteúdo e segurança com relação à prática clínica. Uma das coisas que eu percebi também é que a faculdade, apesar de ser incrível, ela acaba sendo muito rasa. Isso porque ela passa ali por inúmeras matérias em que a gente precisa ver, ter o conhecimento, mas ela não consegue se aprofundar tanto em nada. Então, se você quer se sentir segura, de fato, o importante é que você tenha essa tendência a estudar por fora. Sabendo a abordagem que você quer seguir, se aprofunda nos estudos por fora dessa abordagem. Sabendo a área que você quer seguir, se aprofunda nos estudos dessa área por fora. Sabendo quais demandas podem vir a aparecer, se aprofunda nos estudos dessa demanda por fora. Eu digo muito que a faculdade ela vai te dar o diploma, mas o que vai construir você como profissional é todo o caminho que você vai fazer para além da faculdade. Atrelado a isso, a gente traz também, por exemplo, cursos de formações, que foi um dos meus grandes acertos na prática clínica. Eu, ainda na graduação, comecei um curso de formação em terapia cognitivo-comportamental, que foi exatamente ele que me deu toda a segurança necessária para quando me formar já começar a atender os meus primeiros pacientes. Isso porque enquanto a faculdade ela é extremamente teórica, o curso de formação ele tem essa característica de ser muito mais prática. Então, a gente consegue entender ali sobre manejo, entender sobre transtornos, entender sobre a postura a ser adotada, aprender um pouquinho ali mais sobre insights, sobre leituras das dinâmicas do paciente, de como intervir. Então, eu digo que foi a partir dali que eu consegui sentir de fato a segurança sendo construída em mim para receber o meu primeiro paciente. E esse meu primeiro paciente não necessariamente foi somente quando eu me formei, mas até no estágio da faculdade também, em que, de certo modo, eu me senti meio jogada naquele estágio, mas foi a partir da construção que eu tive, tanto dos livros que eu li, dos artigos que eu busquei, também no curso de formação, que durante o meu primeiro atendimento, ainda nos estágios, eu consegui ali me sentir segura e ter êxito e perceber o processo de fato acontecendo, o processo de sair de estudante e me constituindo como profissional da área. Outro passo importantíssimo que eu tive foi: eu não deixei para me divulgar como profissional da área somente depois de formada. Ainda na graduação, eu comecei esse trabalho de branding, podemos dizer assim, de construção da minha marca nas redes sociais. Então, ali, mais ou menos no finzinho da graduação, eu já comecei a postar um pouco mais sobre a minha rotina, eu comecei a postar um pouco mais sobre a minha abordagem, eu comecei a gravar vídeos falando sobre saúde mental, falando sobre psicologia, gerando identificação e curiosidade nas pessoas que estavam ali no meu Instagram, que também fez muita diferença, porque antes mesmo de eu me formar, já tinham muitas pessoas falando comigo, perguntando quando eu começaria a atender, se eu atenderia online ou presencial, qual o valor da minha sessão, tendo interesse em ficar ali na lista de espera. Então, a partir do momento que eu comecei esses movimentos, eu já comecei a ver resultados muito bem direcionados para isso. E aí, quando eu me formei, foi tiro e queda. A partir do momento que eu divulguei que estava formada, que já estava com CRP e podendo atender, eu já tinha pessoas interessadas no meu trabalho. Eu já tinha construído uma autoridade para essas pessoas na área, a partir do momento que eu mostrava conhecimento e entregava informação para essas pessoas de forma gratuita nas redes sociais. Se eu pudesse ter feito algo diferente, seria: eu teria começado a postar conteúdo muito tempo antes, ali bem nos primeiros semestres, porque as pessoas elas vão tendo essa curiosidade, elas vão acompanhando a sua trajetória e quando você se forma, elas já têm uma tendência muito mais natural a confiar naquilo que você está trazendo, no teu posicionamento, a confiar na tua pegada profissional, justamente por acompanhar tanto da tua trajetória. Eu sei que quando a gente fala dessa parte de estar nas redes sociais, gravar vídeo, produzir conteúdo, a gente mexe aí numa caixa de marimbondo muito intensa, porque envolvem muitos aspectos internos e externos que acabam atrapalhando esse processo. Desde medos, preocupações, angústias, limitações, não ter o cenário perfeito, não ter... Enfim, a gente acaba entrando aí em muitas minuciosidades, mas eu digo com toda certeza, não tem como correr disso. Hoje em dia as pessoas elas se conectam com outras pessoas. O trabalho por indicação ele acaba acontecendo muito na clínica profissional, mas depois que você já tem uma história profissional, depois que você já tem ali muito tempo de atendimento, que você já tem uma ampla gama de pacientes, que acaba acontecendo o que a gente chama ali do boca a boca. No início você precisa ser vista como profissional e você não vai conseguir ser vista como profissional no off. Você pode utilizar as redes sociais para aumentar essa distribuição da tua imagem de forma profissional
profissional para uma gama muito maior de pessoas. Então, querendo ou não, gravar vídeos, fazer publicações, trazer conteúdo de fato para as redes sociais, e aqui eu falo Instagram, falo YouTube, falo LinkedIn, qualquer outra rede social, vai fazer muita diferença, porque assim você vai estar ligando a sua marca, o seu profissional, com a sua imagem. E a partir disso vai ser muito mais fácil as pessoas te buscarem, recorrerem a você e saber que de fato você pode ser uma referência daquilo. Mas claro, não angustie o seu coração porque essa não é a sua única porta de entrada. Além de ter esse movimento nas redes sociais, eu intencionalmente também tive um outro movimento que fez muita diferença na minha prática profissional, que foi eu me coloquei em lugares em que estrategicamente eu saberia que poderia me trazer um retorno de pacientes e de autoridade e de visibilidade muito positiva para minha clínica. Então, mais uma vez eu trabalhei com a exposição intencional. Enquanto que muitas pessoas, quando formadas em psicologia, elas têm aquela ideia que depois da faculdade elas têm que ir para pós-graduação, para isso ou para aquilo. Eu tive um caminho um pouquinho diferente. Por mais que eu não estou menosprezando aqui essa jornada de ir para pós-graduação, mestrado, doutorado, eu acho isso extremamente importante para a construção do seu currículo profissional e da sua prática. Porém, não foi o caminho que eu tomei a princípio, porque no início eu precisava de paciência, eu precisava construir ali, muitas vezes até um aporte financeiro para conseguir galgar esses passos, como uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado. Então, sabendo que saindo da faculdade eu precisava de pacientes, eu me direcionei a buscar pacientes. Então, eu me direcionei a estar em locais em que eu saberia que esses pacientes ou essas indicações poderiam vir até mim. Por que compreender isso é importante? Porque se eu me posiciono somente em locais como pós-graduação, mestrado, doutorado, vou estar cercada de outros psicólogos assim como eu. Dito isso, eu serei vista como uma colega psicóloga, não como a sua possível psicóloga. Então, às vezes, esse movimento que a gente tem de buscar pós-graduações continuamente ou locais em que só tenham psicólogos, não vai te trazer o resultado que você espera. O objetivo é sim que você busque isso, se fizer sentido para sua carreira e se houver possibilidade de você buscar, mas que atrelado a isso, você busque também locais onde tenham potenciais pacientes. E foi isso que eu fiz, desde me projetar em cursos, de buscar lugares para dar palestra, de buscar locais para dar entrevista. Então, eu tentava me projetar intencionalmente nesses ambientes, me posicionando como psicóloga, para que assim eu pudesse ser vista por públicos que poderiam potencialmente ser meus pacientes. Isso foi bacana porque à medida que eu fui começando a dar esses passos, outras portas foram se abrindo para que eu continuasse dando esses passos. Então, quando eu dava uma palestra, eu recebia a oportunidade para dar outra palestra. Quando eu entrava no curso, eu acabava tendo a oportunidade de visitar outras turmas desse curso. Quando eu chegava numa clínica, quando eu me relacionava com alguém de alguma maneira e pegava ali um pouquinho dessa autoridade emprestada, o meu nome ele ia sendo firmado e ele ia construindo essa autoridade para facilitar com que as pessoas elas chegassem até mim de fato. Então, eu digo que não tem para onde correr, seja na rede social ou de forma presencial, a exposição intencional ela vai ser primordial para a construção do seu nome. A longo prazo, esses movimentos eles acabam ficando mais sucintos, até por questão do tempo. Você vai estar aí com sua agenda cheia, vai estar com sua rotina um pouco corrida, então talvez não vai ser demandado tanto de você esse movimento contínuo de estar sempre buscando, buscando, buscando. Mas eu digo que no início é muito importante que você esteja consciente de que esse é um passo necessário. E uma outra coisa que eu não posso deixar de dizer aqui é, desde muito cedo eu defini qual seria o meu público e qual seria o meu nicho. Isso foi extremamente importante porque me deu uma comunicação muito mais direcionada para essas pessoas. E uma comunicação direcionada gera identificação, gera segurança nas pessoas que estão te assistindo ou te escutando. Hoje eu atendo majoritariamente o público feminino. A minha comunicação acaba sendo direcionada para esse público, por mais que eu não exclua o público masculino, mas nas redes sociais, ou em palestras, ou em eventos, a minha comunicação ela acaba sendo muito direcionada para o público feminino, especificadamente aquelas pessoas que têm transtornos ansiosos, sintomas ansiosos ou fobias específicas. Em alguns casos, algumas pessoas têm muito medo de definir o seu nicho e partir daquele pensamento de que, ao definir tal nicho, ao definir tal público, eu vou estar deixando de receber outros pacientes, eu vou estar deixando de ganhar dinheiro. E eu entendo completamente esse pensamento porque eu já pensei dessa forma. Mas a realidade é
que acontece ao contrário. No início, eu ainda me permitia atender ali outros públicos, eu ainda me permitia atender ali outros nichos, só que aos poucos eu fui percebendo que ter transtornos muito diferentes, de ter demandas muito diferentes umas das outras, acabava me consumindo muito mais tempo, porque eu tinha que estudar muito mais, eu tinha que me dedicar muito mais, e era uma transição muito abrupta de um paciente para outro. Então, às vezes, eu poderia sair de um adolescente e ir para um adulto, sair de uma demanda X e ir para uma demanda Y. E isso acabava me consumindo muito mais, além do fato de não me deixar tão segura, já que de um adolescente para um adulto, a gente sabe que há uma demanda, há uma tratativa completamente diferente. E foi a partir desse desafio que eu entendi que eu precisava nichar, que eu precisava definir qual seria o meu público e qual seria o meu nicho específico. Então, depois que eu fiz isso, eu direcionei os meus estudos e me aprofundei os meus estudos para aquele público e para aquele nicho, e, consequentemente, isso fez eu me sentir muito mais segura, tanto na prática quanto na minha comunicação nas redes sociais. Então, definir nicho, definir público vai ser muito importante para você ter sucesso, para você ter êxito na sua trajetória. Reforço aqui dizendo que, no início, se permita atender outros públicos, se permita atender algumas demandas, porque eu também acho que isso vai ser muito importante para a sua maturidade profissional, mas tenha em vista que o quanto antes você nichar, o quanto antes você definir, isso vai ser melhor para você e vai atrair muito mais pessoas que vão te ver exatamente como autoridade naquela dor específica. Então, todos esses movimentos que eu tive, eles acabaram da minha parte sendo muito fluidos. Eu fui fazendo, fui fazendo e não tinha a menor ideia se ia dar certo ou não, mas a verdade é que deu. Deu muito certo. Hoje eu vivo da psicologia, eu sou completamente apaixonada pela minha área. Hoje eu consegui construir e conquistar muitas coisas a partir da minha profissão, e às vezes ouvir aquele discurso de que a psicologia não dá dinheiro, que não é possível crescer com a psicologia, é algo que me deixa muito angustiada, porque eu sei que isso não é verdade. Agora, não é um processo fácil, a gente precisa vencer muitas barreiras de desconforto para poder crescer, a gente precisa ser intencional em alguns desses movimentos, mas sim, é possível crescer da psicologia. Eu consegui fazer isso e eu sei que você também pode fazer. E foi pensando nisso que eu quis também trazer esse conteúdo, porque esse processo ele não precisa ser doloroso, ele não precisa ser um caminho em que você vá seguir completamente no escuro, se eu puder iluminar de alguma forma esse caminho para você. Além disso, muitos outros movimentos fizeram também diferença na minha jornada, em outras perspectivas, que com certeza eu vou trazer mais para vocês nos próximos vídeos. Então, se você gostou desse conteúdo, eu te convido a permanecer aqui, a acompanhar e a me contar o seu relato. Como é que está sendo, se você está na faculdade, seja de psicologia ou de uma outra área, como é que está sendo a sua jornada até então? Você já parou para pensar quais serão os passos intencionais que você vai dar a partir desse momento? Me conta aqui nos comentários que eu quero te conhecer e em breve eu te encontro nos próximos vídeos. Tchau, tchau!